Os irmãos não sabem a relevância, a importância que esse nome tem. Quando nós falamos de despertamento da igreja, quando nós falamos do despertamento do povo de Israel lá na época de Ezequias, Josias, né? Quando falamos de despertar, nós falamos de louvor e lembramos do rei Davi, que louvava a Deus e dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Então eu, como diretor de música, fico muito feliz por essa oportunidade, como seminarista da igreja, de estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Para tal, eu quero te convidar a você a abrir a palavra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estar lendo lá no versículo de número 12, no capítulo de número 12. Vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 11 ao versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11 ao versículo 23. Vou estar fazendo a leitura, os irmãos podem estar acompanhando suas Bíblias, também na multimídia. Diz assim a palavra de Deus: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas há um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento, muito obrigado. Nós queremos te adorar, ó Deus, porque nós estamos aqui na tua casa, nós estamos aqui nesse templo da primeira Batista da Sala Preta, e nós queremos te adorar, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, mas nós queremos também te adorar, te agradecer, te glorificar, ó Pai, por mais um aniversário do Coro Despertai. A nossa igreja está em festa, ó Pai, porque esse coro ele foi organizado 3 anos depois da fundação da tua igreja. E a tua igreja ela continua de pé, sendo bênção nessa localidade, Pai. E o Coro Despertai também é bênção nessa localidade. E nós queremos te adorar por tudo isso, meu Deus. Fala conosco, tem misericórdia de nós queremos te ouvir, ó Pai. Essa é a nossa oração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém, graças a Deus. Nossa igreja foi fundada, né? 3 anos depois veio o Coro Despertai. Quantos aqui são membros fundadores do coro? Quem aqui estava no comecinho? Irmã Zaida, Irmã Maria Emília, Irmã Glória, Irmã Regilda, Irmã Zaida, Irmã Elias, mas quem que eu não falei? Cacau, né? Que bênção. E deve ser emocionante para vocês, né? Estarem aqui sentados e 31 anos depois ver o coro aqui ainda cantando. E eu lembro que eu, quando era pequeno, eu ia na igreja de Catiri com a minha tia. E lá também tem um conjunto que é bem antigo, o Conjunto Oasis. E a minha tia, como sempre foi presidente, vice-presidente, sempre estava organizando ali o coro, ela sempre tinha as fotos do coro desde lá do começo. E o Conjunto Oasis, na época, ele foi fundado, acho que 1 ano ou 2 anos depois que começou ali a congregação em Catiri, que virou Igreja de Catiri. Engraçado que eu e a
recebendo ali o coro, o conjunto Oasis. Aí minha tia comentando comigo, esse irmão aqui era pai de não sei quem, que era avô de não sei quem. E esse dia que naquele coro a gente conseguia ver quem era avô e quem era bisavô dos membros do Ministério de Louvor. E é bacana que a gente vê que a igreja continua avançando, os conjuntos eles continuam avançando. Por isso a minha felicidade de estar hoje falando no aniversário do Coro Despertai. Olha eu falando no Conjunto Oasis já. E interessante que quando nós assumimos a diretoria de música no começo do ano, nós tivemos uma reunião que a gente abriu uma planilha que nós temos com todos os conjuntos da igreja, para entender como é que era o planejamento de todos os conjuntos. Aí nós começamos, né, Fábio? Coro Despertai. Já vi que o Conjunto Oasis vai me perseguir hoje, irmãos. Se eu falar Conjunto Oasis, é Coro Despertai, tá bom? Aí nós abrimos lá, Coro Despertai, Conjunto Reviver, Ministério de Louvor, Regência, e começamos solistas, trios, famílias que cantam na igreja. Depois abrimos um planilhão que vem a parte dos regentes, quais hinos que os regentes conhecem, quais que não conhecem, quais que a igreja canta, quais que a igreja não canta e pode começar a cantar. E quando nós terminamos aquele planejamento ali, nós olhamos, nossa, é muita coisa. Nossa igreja ela é muito abençoada de conjuntos, de grupos, de solistas. E eu queria falar também de uma igreja também que era abençoada demais, com dons, com talentos, que era a igreja dos Coríntios, a igreja que ficava situada em Corinto. Essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E durante toda a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, ele vai explicando o quanto essa igreja ela era abençoada, igual a nossa. Tinham muitos conjuntos, eram seguidos de toda sorte de bênçãos espirituais. Anteriormente, nesse mesmo livro, essa mesma carta vai dizendo que essa igreja tinha todos os dons. Essa igreja era uma bênção, assim como a nossa igreja também é. Só que num determinado momento, o apóstolo Paulo começou a verificar que essa igreja começou a ter alguns problemas a respeito dessa diversidade de dons. Eles começaram a se entrar numa crise ali entre eles, que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo entre eles. E é nessa situação que o apóstolo Paulo ele vem escrevendo a partir do capítulo de número 8 e chega aqui no capítulo de número 12, onde ele tem que explicar e faz uma atualização e começa a comparar a igreja de Corinto com o corpo de Cristo, com o corpo humano. E esse texto ele fala muito de unidade, de amor, de convergência, de um só caminho. E é extremamente relevante nós falarmos de união, nós falarmos de amor, de convergência no aniversário do Coro Despertai. Quem é músico sabe muito bem que não existe músico sozinho. Não existe um músico sozinho. Até quem está cantando aqui na frente, fazendo um solo, se ele não estiver em sintonia com o irmão do som, o microfone fica mudo e ninguém às vezes ouve. Se o irmão que está solando aqui na frente, ele não estiver em convergência com o irmão lá da multimídia, talvez aquela hora que a gente precisa da colinha da música, ela some e a gente erra a letra. E às vezes cantamos muitas canções, e a gente se pergunta, que a gente seja ensaiado, a gente pensa, nossa, qual é a próxima música? E o irmão da multimídia não coloca e a gente fica desesperado, né, Sofia? Né, Melissa? E nós precisamos uns dos outros. E assim é um coro. Quantos irmãos aqui já participaram ou já viram como é que é o ensaio de um coro? Levanta a mão para mim. Já viram o ensaio? Passaram e viram? Poucos, né? Como é que acontece? Um coro ele é formado de muitas vozes. E essas vozes precisam ser passadas individualmente. Só que se eu cantar a minha voz, a irmã cantar a voz dela e chegar e juntar na hora sem ter aquele olharzinho, fica igualzinho trabalho de faculdade, que cada um faz a sua parte, quando junta, zero. É aquele soprano cantando, aí o contralto olha para ele, aí começa a observar a hora que o soprano começa a subir um pouquinho mais, e eu vejo que eu, como um contralto, eu tenho que nasalizar um pouquinho mais para a voz poder encaixar, senão não vai.
Aí você às vezes vê aquele coro, que as vozes estão corretas, mas você vê que ele não se encontra. E às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, estamos servindo a Jesus, mas cada um da sua maneira. É um braço que não fala com o outro braço, é o ouvido que não consegue ouvir porque a boca está falando e não para. Tá todo mundo fazendo a sua função, ouvindo, boca falando, mas o corpo ele não está funcionando. E é por isso que hoje, nessa noite, eu quero trazer como tema dessa reflexão, e tão relevante para essa noite, como diretor de música dessa igreja, que hoje nós temos que ter uma só voz. Tem contralto, soprano e tenor, mas quando junta tudo e tudo está harmonizado, a gente ouve uma só voz. Como igreja de Cristo, nós estamos aqui, apesar da multiforme graça de Deus. Um só Cristo, um só caminho, uma só palavra, uma só direção. As vozes são muitas, mas é um coro despertar. As vozes são muitas, mas tem um regente, que é quem vai guiando ali. E esse texto, Paulo vai chamando a igreja de Coríntios: olha, vocês têm muitos dons, só que não existe essa conversa de que o seu dom é mais importante que o meu. E a igreja de Coríntios ficou com essa crise de identidade. Começou a um achar que o seu dom era mais importante que o outro, e começaram entre eles a um se achar melhor que o outro. Tanto é que anteriormente, se a gente voltar alguns capítulos, tem aquela passagem que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E começou aquela briguinha na igreja de quem é quem e como fazer. Chegou a um certo ponto, até o pastor Nicodemos, que eu estava buscando um material dele para preparar essa mensagem, ele vinha dizendo que até ali tinha aqueles que se diziam: eu sou de Cristo. Amém, nós somos de Cristo. Mas eles achavam que por serem de Cristo, eles não tinham que ouvir a liderança que dizia que era de Paulo. Imagine você querer trabalhar na igreja, mas você não reconhecer a liderança, não reconhecer o pastor, não reconhecer o diretor de música. A igreja não anda, até porque Deus estabeleceu líderes na sua igreja. Se nós queremos, como uma igreja, fazer a vontade de Jesus, nós precisamos ter uma só voz. Nós ouvimos aqui o coro do Despertai cantando, e se você fechar os seus olhos, você ouve uma só voz. Mas vem para o ensaio para você ver o comecinho ali. Mas vai se lapidando, soprano vai encaixando com o contralto, o tenor começa a fechar o acorde, e o baixo faz o quê? Dá aquele peso pro coral. Aí a gente ouve o baixo assim, aquela coisa maravilhosa, cantando Jerusalém. Ou então até uma só voz a gente ouve o Reviver cantando Reconstruir, não é? Ou então a igreja cantando Alfa e Ômega, princípio e fim. E nós aqui de cima verificamos a igreja quebrantada, dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. E quem depende de Cristo e tem Ele como cabeça, tem que ter uma só voz. Busquei nesse texto algumas observações relevantes que nós podemos aplicar para os nossos corações, para que nós possamos sair daqui deste local melhor do que nós entramos. E não só daqui, que nós possamos, cada vez que leamos a palavra, nós saiamos melhores e cada vez melhores, cada vez mais lapidados. Que nós comecemos a ler a palavra, o Senhor, Ele nos quebre como um vaso de barro e nos refaça, e nós possamos estar assim na mão do oleiro. Amém. Como primeira observação que eu trago para os irmãos, está lá no versículo de número 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Repete comigo: assim é Cristo também. 1, 2, 3. Assim é Cristo também. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, vendo aquela situação toda, ele começa de uma maneira maravilhosa. Ele explica: olha,
O corpo tem muitos membros. E vocês têm que ser um e têm que ter uma só voz. Por quê? Porque Cristo é assim também. E se Cristo ele é assim, eu quero ser assim. Se Cristo faz A, eu quero fazer A. Se Cristo faz B, eu quero fazer B. Afinal de contas, nós somos imitadores de Cristo. Nós somos cristãos. Nós, a sua igreja, estamos aqui nessa localidade para anunciar e pregar o evangelho de quem? De Cristo. Então, se Jesus Cristo nos convida à unidade, nós, como igreja, precisamos buscar a unidade. E ele não tem como se aceitar dentro de um coro, onde nós temos 4 vozes e que formam uma só voz, que nós não tenhamos unidade. Um coro que não é unido, não canta. E se esse coro não reconhecer Jesus Cristo como cabeça, como a nossa fonte de fé, nossa fonte de água viva, esse coro vai cantar, mas não vai ter uma só voz, porque não vai ministrar para a igreja o Espírito Santo. E olha a relevância do coro como canal de Deus, como instrumento de Deus. Se a gente passear um pouquinho, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo de número 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra aos outros o dom conforme recebeu, como despenseiros. Recebe e reparte. Se eu recebo de Cristo, eu reparto Jesus Cristo. Mas se eu recebo de Jesus Cristo e eu só recebo e eu não reparto, eu sou um contralto muito ruim. Está o soprano cantando e eu não fecho o acorde na voz. Eu recebo de Jesus e eu transmito à igreja. A gente recebe de Deus e transmite. Salmo 23: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. E é por isso que é extremamente relevante que, se nós queremos ter uma só voz e fazer parte do corpo de Cristo, que nós, de uma maneira categórica, busquemos ser iguais a Cristo. Mas a questão mais problemática: e como que eu posso ser igual a Cristo? Esse que é o problema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é amor. E se eu não amo o meu irmão, eu não sou igual a Cristo. E vou além. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. E ninguém aqui é mentiroso. Nós somos servos de Jesus Cristo. Amém. Por isso que nós buscamos a unidade o tempo todo. Coro Despertai, vocês estão fazendo 31 anos. Vocês somente chegarão aos 32 se houver unidade. Amém. Unidade com a sua igreja, unidade com o seu pastor, unidade com a sua liderança, unidade com o seu regente, unidade com o seu irmão corista. E todos juntos, em unidade com a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, a quem nós louvamos. Até porque, se nós estivermos aqui cantando, mas se não tiver amor dentro do nosso coração, e nós não cantarmos o amor de Jesus, a nossa boca vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, e os ouvidinhos não vão ouvir. E não é a nossa missão como igreja, não é a nossa missão como coro. Mas existe também uma segunda observação bem relevante nesse texto, que está lá no versículo de número 16, no versículo de número 17, diz assim: e se a orelha disser,
Porque não sou olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? A igreja de Corinto também estava com um problema bem peculiar também, que eles não estavam sabendo muito bem lidar com as diferenças. E como é que a gente vai conseguir ver unidade nas diferenças? E é por isso que Paulo fala muito bem para a igreja: olha, há diferenças, vocês são diferentes, assim como o corpo humano é diferente. O ouvido tem uma função, olho tem uma função, boca tem uma função, braço tem uma função, mas todos vocês fazem parte do corpo e convergem para o mesmo lugar. Nós somos aqui muitas pessoas, eu não conheço a todos. Cada um aqui entrou com desejos, com sonhos. Deus sabe o teu coração, como é que você entrou aqui neste lugar. Talvez eu dissesse: o que você trouxe aqui nesse lugar para oferecer a Deus? Muitos vieram: eu vim oferecer a minha alegria para comemorar com o coro Despertai. Mas muitas pessoas que estão aqui estão com o coração vazio, com o coração triste, com o coração atribulado, querendo uma palavra. E talvez muitos que estão aqui nessa noite apenas querem um pouco de amor, um abraço, ou apenas querem reconstruir, apenas querem conhecer o Alfa e o Ômega, que é tudo para mim e tudo para você também. Para isso nós precisamos lidar com as diferenças. E Paulo vai calmamente explicando para eles: olha, o olho tem a sua função, o ouvido tem a sua função. E imagine você que por acaso já cantou num coro, canta num coro, se você não souber lidar com as diferenças. Eu lembro que quando eu era bem mais jovem, né? Agora eu sou bem jovem, mas quando eu era bem mais, lá na primeira vez que comecei a cantar num coro, e eu sempre fui tenor. E nós tínhamos um problema nos primeiros ensaios, porque algumas irmãs, elas se diziam meio que desmerecidas por serem contralto. Como é que funciona? Nós temos o teclado, nós temos a frequência musical. Os irmãos que cantam baixo são aquela voz mais grossa, que cantam Jerusalém, com a voz grave, bonita, igual a do Luiz Cláudio. Mas algumas oitavas acima, nós temos aqueles cantos tenores, que cantam a chama desse amor, a chama desse amor. E nós temos também os contraltos, que são as irmãs, né, as vozes femininas, que alcançam uma certa tessitura, que não alcançam notas muito altas, né, como a nossa irmã Geraldina, que vai lá em cima, nossa irmã Melissa, nossa irmã Sofia, Daniela, que cantam agudo, né? Mas tem uma voz mais baixa, que alcançam frequências mais graves, né, amplitudes maiores, e que fazem um coro ser mais denso. E nós temos o soprano, que dá aquele brilho, né, que bota a nota lá em cima, que dá uma nitidez. Mas um terror para um regente, uma Glória pode até concordar comigo, é um coro que não tem um contralto. Imagine você um coro sem contralto. É um coro que você ouve aquela voz fininha, aquela coisa que parece estar faltando alguma coisa. É igual você fazer a sua comida e você sentir: nossa, a comida está boa, mas está faltando um salzinho no feijão, está faltando um pouquinho de sal nesse arroz. É um coro sem contralto. E eu não estou falando de uma voz altíssima, não. Eu estou falando de uma voz que é uma voz extremamente complicada de se fazer. Quem é contralto sabe. Nós perdemos mais tempo ensaiando o contralto no Ministério de Louvor do que o soprano. Só que o que seria de nós se nós não entendermos essas diferenças? Imagine você uma igreja que só tivesse irmãos Edwards aqui. Nem eu aguentaria, irmãos. Tem hora que eu não me aguento. Eu fico pensando: nossa, como é que a minha esposa aguenta? Mas imagine também uma igreja só de irmã de Simone. Irmã, não dá. Só de Cainãs. Imagine se eu chego aqui na igreja, vamos ensaiar o Ministério de Louvor. Amém. Cadê os irmãos? E começa a entrar só o irmão Fábio aqui. Aí reúne todo mundo aqui em torno da guitarra e eu digo: beleza, quem canta? Quem toca o baixo?
E vale também para o ministério de louvor. A gente fala, o contrabaixo é uma guitarra, né? Alguns irmãos pensam isso. Mas não, o contrabaixo é que dá aquele peso, né? Que os irmãos veem tum, tum, tum. E o baixo tem uma função importantíssima. Os irmãos já ouviram o ministério de louvor quando começa o boom da bateria? Bum, bum, bum. Que parece que a gente vai, né? Quase sempre quando isso acontece é o baixista que não está fazendo bem o seu trabalho. Né, Kainan? Por isso que não acontece que o Kainan é um excelente baixista. Porque a função do bumbo é justamente dar uma quebrada de frequência. A função do baixo é dar uma quebrada de frequência no bumbo. Assim como a guitarra, às vezes tem alguns momentos que eu digo, Fábio, muda a sua oitava aí, que você está entrando na frequência do teclado. Assim no coro e assim na igreja de Cristo. Nós precisamos ter unidade e saber reconhecer que dentre a diferença e a característica de cada irmão, nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e dar a mão para o nosso irmão e dizer, nós vamos andando até Ele. Não sei se os irmãos repararam, o trio cantou aqui uma canção que fala que céu é onde Jesus está, e se Jesus está aqui, o céu é aqui. E eu quero ir para esse céu onde Jesus está. Só que se eu quero ir morar com esse Jesus, né, eu preciso entender que sendo uma só voz, eu tenho que ser igual a Cristo, e que para ser uma só voz, eu tenho que saber conviver com as diferenças. Diz um jornalista americano, que já é falecido, que onde todos pensam do mesmo jeito, ninguém pensa. Imagina que terrível quando você chega numa reunião e você começa, pastor, o que o senhor acha da agora o coro despertar e cantar com a meca só preta? Concordo. E as irmãs agora poderem cantar descalças? Concordo. O que você acha das irmãs agora usarem um lenço na cabeça quando estiverem cantando? Concordo. Não tem pior coisa para um líder que isso, de não ter alguém que vai dizer, peraí, não, eu discordo disso aí, peraí. Por quê? Nós precisamos ter unidade. E pensar diferente não quer dizer não ter unidade. A irmã Linete pensa de uma maneira, eu penso de outra, mas a gente vai trabalhar junto e o trabalho sai que a gente encontra um ponto em comum, olha para Cristo, né, nosso alvo, e vai. E se o coro despertar e quer completar mais um aniversário, digo mais, se o coro despertar e quer completar mais uma hora de vida, tem que ter uma só voz, tem que ter um só pensamento, tem que ter unidade. E assim também a igreja. Se nós queremos conviver como igreja, nós precisamos ter uma só voz. Há ainda uma outra observação nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos, e está lá no versículo de número 22, versículo de número 23. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos, os que achamos, tá, serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Somos uma só voz, por isso precisamos uns dos outros. E é extremamente relevante isso, sabe por quê? Que o tempo tem passado, as pessoas têm alcançado os seus anseios profissionais e começamos a achar que nós não precisamos uns dos outros. Sai com fome de casa precisando comprar um açúcar se você não precisa de uma mercearia. Vai tomar café sem açúcar, há quem gosta. Eu adoro café. A irmã Rosana sabe, mas com açúcar, né, irmã? E aí, quando nós começarmos, como igreja, a ver os detalhes, a importância de cada irmão, nós cresceremos em unidade.
E Paulo, nesse texto, ele expressa essa preocupação, tanto que ele começa a falar, olha, e os que achamos serem os membros menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque não pode, como estava acontecendo em Coríntios, nós acharmos que o nosso irmão é menos importante do que nós. Quando chega aqui neste lugar de adoração, independente de onde você trabalha, de onde você mora, o que você é, qual a sua voz, qual o seu naipe vocal, qual o instrumento que você toca, todos somos um perante Jesus Cristo. Até porque quando nós morrermos, aqueles que estão em Cristo vão para o mesmo lugar. E o corpo vai para o mesmo lugar. Ou você já viu alguém morrer diferente do outro ali? Por isso a necessidade de nós reconhecermos que nós precisamos do outro. Talvez seja o momento de você virar para aquele teu irmão que você não fala há muito tempo e dizer, eu preciso de você. Para você ver como isso é relevante, a irmã Rosana ficou um tempinho sem vir, né? Mas o Ministério de Louvor sentiu muita falta da irmã, tá? Quero dizer que eu, o Tiago, nós sentimos muita falta da irmã. Que nós passamos ali, nossa, eu vou tomar um cafezinho, não tem um cafezinho. Na hora eu olhei, irmã Rosana, onde estás, minha irmã Rosana? E nós entramos aqui para começar a cultuar a Deus, e nós olhamos e falamos, nossa, mas cadê o Kainan ali no baixo? E nós às vezes estamos aqui dirigindo o culto, pregando, cantando, e nós olhamos, cadê o irmão Gustavo ali cantando? Cadê nosso irmão Peter aqui louvando a Deus? Onde está o nosso irmão Douglas? E quando nós começarmos a ter a percepção de olhar ao nosso redor e perguntar onde estão os nossos irmãos, nós não vamos ter uma só voz. Enquanto nós, como um coro, despertai, e agora uma palavra para o coro, despertai. Enquanto nós não olharmos para o nosso lado e começarmos a procurar, cadê os membros do coro despertai que cantavam conosco e não cantam mais? Porque eles não estão aqui. E agora uma palavra como diretor de música. Nós sabemos quantos membros o coro despertai tem. E nós sabemos também quantos membros do coro despertai deveria ter. E é por isso, ó, a próxima diretoria, ó, vamos continuar trabalhando cada vez mais. Regente, presidente, sociabilidade, coro. E começar a olhar, cadê o irmão que não está mais aqui? Por que o irmão tal não canta mais conosco? E vai em grupo, junta no irmão, queremos você de volta, porque nós precisamos de você. Ah, mas o irmão cantava desafinado, nós precisamos de você. Ah, mas o irmão canta bem baixinho, nós precisamos de você. E como corpo de Cristo também, eu quero te falar uma coisa muito importante, você que nos visita nessa noite. Talvez você entrou aqui a primeira vez nesse lugar. Nós queremos dizer que você é muito importante para Jesus Cristo, e nós queremos que você volte mais vezes. E você é muito importante para essa igreja, por isso queremos que você volte mais vezes, que você fique com a gente. E você é tão importante que Jesus Cristo, Ele quer morar no seu coração, e Ele quer transformar a tua vida. E Ele quer que você saia daqui hoje diferente de como você entrou. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, mas eu quero dizer que onde Jesus entra e tem tristeza, passo de mágica, não. Mas você vai ver o que é quando Jesus Cristo começa a transbordar no seu coração. Vai estar um problema acontecendo, mas você vai estar feliz. Lembra do Salmo 23, versículo número 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Estou sozinho? Não. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Eu estou falando de um Jesus que habita no meio da unidade. E se você não tiver unidade com o teu irmão, você não está sendo igual a Cristo. Se você não tem unidade com o teu irmão, você dificilmente vai ter a capacidade de lidar com as diferenças. E pior, se você não tiver um senso de unidade
que é a expressão de Cristo dentro do nosso coração, até porque Jesus Cristo e o Pai são um. Você não vai reconhecer que você precisa do teu irmão. E você não precisar do teu irmão é um sintoma de uma doença muito grave. A falta de unidade é um sintoma muito grave de uma doença que é difícil. Porque aquele que acha que não precisa do seu irmão, começa a achar também que não precisa de Jesus. E a partir do momento que eu acho que eu não preciso de Jesus, eu começo a me achar autossuficiente. E se eu sou autossuficiente, sabe aquele presente que a gente não merece, que é dado por Deus para nós, a graça, e que sem ela nós não somos salvos? Pois é, se eu não reconhecer que eu preciso do meu irmão e eu preciso da graça, eu não serei salvo. A graça, ela se manifesta de várias maneiras, como Pedro disse, a multiforme graça de Deus. Mas apesar de vários dons e de toda sorte de bênçãos espirituais, Deus quer que você e o seu irmão sejam um. Talvez hoje, nesse aniversário do Coro Despertai, seja o dia de você pedir perdão para o seu irmão que você magoou. Talvez hoje, no aniversário do Coro Despertai, seja o dia de você se reconciliar com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Talvez seja o dia de você ligar para aquele amigo que você não fala mais e você se reconciliar. Sim, é difícil? É. Mas Deus quer que você seja um, que você tenha uma só voz com o seu irmão. Até porque se você continuar brigado com o seu irmão na igreja, você não vai estar em unidade, você não vai ter uma só voz, e você vai dizer aqui, alfa e ômega, princípio e fim, vai estar dizendo que você ama a Deus, mas você não ama o seu irmão e você é mentiroso. E nós não queremos ser mentirosos. Que hoje o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, que você saia aqui neste lugar se reconciliando com o seu irmão, assim como um dia Jesus Cristo nos reconciliou com Deus na salvação. Quantos querem fazer isso? Eu quero. Se não tivermos uma só voz, não seremos iguais a Cristo. Se não tivermos uma só voz, não entenderemos a multiforme graça de Deus e não veremos face a face. Se não tivermos uma só voz, não precisaremos de nossos irmãos e a graça não será viva em nossos corações. Parabenizo ao Coro Despertai e quero ter a honra de ver o Coro Despertai comemorar os seus 40 anos, 50 anos, 60 anos. E eu estar bem velhinho cantando no Coro Despertai e que os meus netos estejam vendo a foto do Coro Despertai. Nossa, aqui é o meu avô, aqui é a minha avó, aqui é a minha tia. Mas para isso nós temos que ser um. Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos nessa noite, nós queremos te agradecer, porque Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E nós queremos te adorar, ó Pai. Nós queremos te bendizer porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. E nós te adoramos aqui neste lugar. E nós queremos te pedir, ó Deus, que nós queremos nos reconciliar com os nossos irmãos, para que faça sentido a Tua palavra e tudo aquilo que Tu fez aqui neste mundo enquanto estava conosco, Pai. E para que a Tua morte na cruz faça sentido, Deus. Pai, nós te adoramos nessa noite e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja neste lugar, Pai. Essa é a nossa oração a Ti, gratos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Passa para o nosso pastor. Amém, que Deus abençoe. Boa foi esta palavra e digna de toda aceitação. Falar da unidade do corpo de Cristo, não tem coisa melhor. E não tem algo que seja falado de qualquer maneira que nós não nos sintamos confrontados com essa palavra tão bonita, mas tão difícil. Unidade. É uma palavra bonita como o amor, tão fácil de dizer como um bom dia. Mas para viver exige uma coisa: renúncia. Para viver em unidade exige abrir mão de quem realmente somos para viver em unidade. Então boa foi esta palavra, que Deus abençoe o seminarista Edward,
e abençoe cada coração que deixou um lugar para essa palavra. Agora, para o momento de agradecimento, antes da oração final e bênção apostólica, a presidente do coro, nossa querida irmã Maria Emília, tem uma palavra. Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por mais um ano que nós estamos comemorando por despertar. Eu quero pedir ao coro que fique em pé, por favor, a todos os coristas, tanto esses coristas que estão fazendo parte aqui, como aqueles que não puderam estar no nosso meio, mas que fazem parte do nosso coro, como a irmã Sônia Paranhos, como a irmã Carmésia, como a irmã Alda, se estiver, a irmã Irene, que também faz parte do nosso coro. E eu quero parabenizar a vocês por 31 anos que nós estamos juntos. E quero pedir aos coristas que nós recitarmos o nosso versículo. Eu vou contar de 1 a 3 no terceiro. 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34, 1. Obrigado, pode sentar. Pode sentar. Eu quero pedir para falar para os irmãos também, o pastor já falou mais cedo, mas que ficou empolgado, pastor? Que nós podemos se confraternizar lá atrás e comer um pedacinho de bolo conosco, tá bom? Obrigada. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, eu diria, de agradável, doce na Tua presença. Noite de louvor e adoração. Noite de festejar o Senhor como centro neste lugar, o cabeça da igreja. E que sem Ti nada podemos fazer. Abençoe as famílias da Tua igreja, Pai. Abençoe os que estão enfermos, que não puderam estar aqui, porque estão se recuperando, porque estão enfermos, ó Pai. Que a mão poderosa do Senhor vá na casa da Tua igreja. Onde houver a Tua igreja, em um lar, em uma casa, visita agora, Senhor. Ó Deus, e nos dê um restante de noite na Tua presença. Seja com a esposa do Teu filho, onde aconteceu, Pai, essa situação, guardando, protegendo, até a chegada dos Teus servos naquele lugar. E enquanto eles não chegam, envia outros servos naquele lugar. Ó Deus, assim como nesta noite desejamos dormir e acordar com o Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. Em paz também nos deitaremos e dormiremos, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, os nossos amados visitantes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. A oração silenciosa, estamos despedindo, podeis assentar. Já